Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Márcia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jesus no Lar. Você sabe o que acontece com alguém que tem uma tarefa para cumprir ou um trabalho para entregar num prazo determinado e não consegue cumprir esse prazo, não consegue entregar o trabalho ou fazer a tarefa? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Senta que lá vem parábola. Os discípulos de Jesus estavam comentando entre si qual a melhor conduta frente a Deus Todo-Poderoso, ou seja, qual o melhor comportamento para ter perante Deus. E Jesus contou a seguinte parábola. Havia um rei que tinha um império muito extenso e tinha muitos bens. E ele queria que os seus filhos progredissem, se desenvolvessem e queria deixar um legado, uma herança para esses seus filhos. E resolveu dar um pedaço de terra dentro do imenso império para cada um dos filhos. Então, esse pedaço de terra, esta fazenda, tinha construções, tinha todas as condições para se desenvolver. E ele queria que esses seus filhos preservassem o local e ainda fizessem melhorias, fizessem construções. Porque ele queria que os filhos tivessem o desenvolvimento da compreensão, da sabedoria, do amor, por meio da educação e também por meio do trabalho. E por isso ele entregou essas terras aos filhos, mas ele fez uma advertência que depois de um tempo determinado, aquelas terras elas eram sujeitas a mudanças. E por causa disso, viria uma tempestade muito forte. Nesse caso, somente quem tivesse feito construções bastante fortes, erguido edifícios com bastante sustentação, é que iria se dar bem e iria conseguir passar por essa tempestade. E os filhos então foram, levaram as famílias e alguns deles acharam um lugar maravilhoso, porque eram vales verdes, com água, com plantações, era muito lindo. E eles então ficaram encantados com toda aquela paisagem e resolveram ficar tomando banho de sol, ficar aproveitando. Depois, mais para frente, eles começaram a discutir entre si sobre as leis que o rei, que o soberano tinha deixado para eles, que eram leis a respeito da solidariedade, da justiça e também a respeito das defesas. E eles então ficavam conversando, um queria que a sua opinião prevalecesse sobre os outros e ficavam discutindo entre si. E também muitos deles queriam burlar a lei, passar por cima da lei sem que ninguém visse, não cumprindo as regras, não cumprindo as normas, mas fazendo o que eles queriam. Então ninguém ficava trabalhando, só ficavam conversando, discutindo. E chegaram até a ficar discutindo sobre a aparência do rei, como é que o rei era, se o rei era alto, como é que era a aparência física dele. Alguns disseram que ele era um anjo, coroado de estrelas, e ficavam nisso, só discutindo, só brigando entre si, só achando o que não fazer. E até que chegaram insetos, começaram a devorar as plantações, dos morros desceram detritos, começou a sujar tudo e eles continuaram na deles. Mas tinha um filho que se antenou e que amava muito o rei e que fazia a vontade do rei, cumpria as normas, cumpria as determinações, estava construindo a sua fortaleza, o seu reduto, estava melhorando, estava preservando o local e melhorando, que era uma determinação do rei, e também, além disso, ele trabalhava bastante
e ensinava aos outros. Ele procurava repassar os conhecimentos para os outros filhos, né? Para os irmãos dele. E até que um dia chegou aquela tempestade imensa. E esse filho foi o único que se deu bem, que foi acolhido, que ficou em paz, que ficou em segurança, porque o abrigo, as construções que ele trabalhou, que ele suou bastante, foram fortes o suficiente. E Jesus terminou a parábola dizendo o seguinte, que aquele que só fica falando, só fica de papo e que não trabalha, não vai se dar bem. Mas aquele que ama o Pai, faz a vontade do Pai, faz a vontade de Deus e que educa, ensina e procura trabalhar e construir, esse vai se dar bem. A gente pode fazer uma analogia muito interessante, aliás, várias analogias. O que seria esse local, essas fazendas que o rei entregou, né? Uma fazenda verdejante, com muitas plantas, com água, com sol, seriam os mundos. E que esse local vai estar sujeito a transformações. Então vai vir uma grande tempestade. É o que está acontecendo hoje em dia, está tudo muito tumultuado. Por quê? Porque o nosso mundo está evoluindo, o nosso mundo está melhorando. Então o rei seria Deus. E a gente só consegue melhorar através da educação e através do preparo, ou seja, a gente tem que procurar ser pessoas melhores, procurar ajudar as pessoas, procurar ensinar e ao mesmo tempo a gente tem que se trabalhar internamente e procurar melhorar, estando cada vez melhores. Ou seja, hoje eu sou melhor que ontem e amanhã eu serei melhor do que hoje. E o fato dos outros irmãos só ficarem falando entre si, brigando entre si, achando desculpas, não trabalhando, isso vai fazer o quê? Com que as pessoas fiquem estacionadas, não evoluam, não progridam, mas eles estavam fazendo isso por escolha deles, ou seja, utilizando o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? São as escolhas que a gente faz. Deus, ele coloca as situações, ele coloca a lei dele, que é a lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Aqui nós devemos sempre procurar progredir, evoluir, mas cabe a cada um fazer a sua própria escolha de querer seguir essas normas, essas leis, de querer seguir ao Pai, de querer amar a Deus, ajudar ao próximo. Então essa é a grande analogia que a gente pode fazer. E o filho que trabalhou, que procurou se melhorar, que procurou ensinar os outros, ele construiu o quê? Um reduto seguro, ele construiu o reino de Deus no interior dele. E essas transformações todas que vão ocorrer não vão atingi-lo. Ele vai ser acolhido e ele vai estar sempre em segurança e vai estar em paz. Outra analogia que a gente pode utilizar é quando você, por exemplo, tem que entregar um trabalho ou tem que fazer uma tarefa com um prazo determinado. Se você fica se enrolando, não vai procurar nos livros, na bibliografia ou mesmo na internet mais subsídios para poder fazer esse trabalho e fica só se enrolando, chega no dia de entregar, você não entrega, o que vai acontecer? Você vai se dar mal. Mas sempre tem uma chance. Aí o professor diz assim, então tá, então a gente vai colocar o prazo mais para frente.
Deus é muito paciente conosco. Ele não tem pressa, Ele quer que a gente melhore, que a gente se desenvolva. Então, não conseguiu entregar agora, não conseguiu fazer agora, suas escolhas não foram as melhores, você vai ter outras chances. Mas, para chegar lá, para poder se desenvolver, para poder progredir, vai ter que fazer a tarefa. Vai ter que procurar ser uma pessoa melhor, ensinar, evoluir, progredir, trabalhar, construir o reino de Deus no seu interior. O que você achou da história? Pense um pouquinho sobre isso. Pense nas suas escolhas, no livre-arbítrio, o tanto que você se conhece, o tanto que você está procurando melhorar e procurando ajudar as outras pessoas também a melhorar. Até o próximo vídeo. Tchau! Não se esqueça de se inscrever, de curtir e de compartilhar.